Professor Jaume. Fica à vontade, fica à vontade. Coisa boa. Estamos juntos mais um dia. Estou aqui, se precisar de apoio, é só me chamar. Tá bom? Não, eu vou pedir que você abra aí o dia de hoje. Abra aí o dia de hoje. Até porque eu não entendo nada do que você vai falar. Não, mas você abre aí, pô, como professor desse grupo também, né? Quem é que está com a gente? A Júlia está aí, mas quem é que está com a gente? Júlia e Leon. Júlia e Leon. Beleza. Okay. Gente, posso abrir, Júlia? Posso ir? Pode sim, Pode. Nossa, então tá bom. Leon também posso ir, beleza. Mas me destaca que eu quero me ver também. Eu gosto de me ver. Gente, boa noite para vocês. Cadê? Boa noite. Quero ver um boa noite animado. Cadê? Energia. Boa noite com energia. Vamos lá. Assim que eu quero ver. Boa noite com muita energia. Né? Para a gente é um prazer imenso poder encontrar vocês todo dia. Né? Hoje eu não vou dar aula para vocês, mas o professor Alexandre está dando um show desde ontem aí com vocês, dando um showzaço, fazendo uma aula bacana. Né? Hoje ele continua fazendo uma disciplina nova, né? E eu queria agradecer desde já a Júlia e o Leon, que estão aqui junto com a gente, ajudando, dando aquela força bacana para a gente, e, logicamente, cada um dos municípios que estão aí, né? Então, vamos lá, cadê os municípios aí? Faz um tininho para mim aí, para o professor Alexandre aí, gente. Aí. Coraçãozinho agora, coraçãozinho para ficar bonito. Coraçãozinho agora para ficar bonito. Isso, para o Alexandre receber muito coraçãozinho nosso aí. Bom, gente, deixa eu fazer um outro aviso aqui antes de começar a aula, professor Alexandre, rapidinho. A professora Valéria até pediu para eu anunciar. A gente está procurando costureira, tá? Então, se tiver alguém que gosta de costura e que sabe dar aula de costura, por favor, entre em contato com a gente. Vocês podem entrar lá naquele... Lá no... Tecelagem, né? Tecelagem. É lá no Instagram, o melhor do artesanato RJ, vai lá e faz comentário com a Valéria, tá bom? Aí, ó, tem um ali que tá sem costura. Eu vi você ontem, por isso que eu lembrei de falar. Depois manda mensagem pra gente que a gente quer conhecer você. Eu ia falar ontem, acabou que passou. Isso. É tecelagem, né? Não é costura. Eu sou maluco, né? É tecelagem. Não, mas é costureira. É costureira também. É isso aí. Opa, segura aí, gente. Tem alguém falando junto comigo. Então, assim, é só para, no final, aí, entra no o melhor do artesanato e procura a Valéria lá, fala com ela, interage com ela, tá bom? No mais, eu quero desejar uma boa aula para o professor Alexandre. Estou aqui tirando foto dele, estou aqui tirando foto de vocês, e depois essas fotos vão lá para o Instagram, tá bom? Grande abraço e até! Vai lá, professor Alexandre, é contigo. Bom, boa noite a todos aí. O professor Jaume fez essa excelente introdução aí, né? Uma introdução animada, e a gente, apesar de a gente ter diversos conceitos nesse novo módulo, né, que é o módulo de gestão de compras e estoque, né, que é uma coisa muito importante, né, e você, como artesão, né, saber alguns conceitos de forma a você não ter um valor muito grande em estoque, né, que isso custa dinheiro, você imobiliza, a gente chama assim, se imobiliza bastante dinheiro, às vezes, em determinados produtos, e que você vai ter um uso, vamos dizer assim, não muito grande, né? E isso você poderia estar usando esse dinheiro em outras coisas, né? Então, isso é muito importante, né? Você saber, né, a gente vai falar de conceitos aqui, né, como estoque mínimo, o que você deve manter em estoque, quando o giro do estoque você precisar, a quantas vezes você renova aquele seu estoque, e isso vai orientar vocês na quantidade a ser comprada, né? Então, quando a gente fala de gestão de estoque, né, a gente vai estar falando de diversos conceitos, né, de forma que podem auxiliar vocês no
no momento de realizar compras, qual o momento certo de você comprar aquele determinado produto que vocês utilizam, só as matérias-primas de vocês, tá ok? Então, eu vou compartilhar aqui. Não, compartilhei errado. Só um momento. Então, aqui a gente não precisa, eu não preciso me apresentar, que eu estou com vocês já há algumas aulas, né? Bom, 2 aulas na parte marketing, a gente deu 5 aulas, enfim. Essa aqui é a ementa do curso, né? A gente vai falar sobre os conceitos de estoque, como eu falei, né? Umas funções de estoque, razões para o surgimento e manutenção de estoques, né? A gente vai falar de a gestão de estoques, né, como essa gestão efetivamente, inicialmente até a gente vai falar o ciclo, né, dessa gestão, tá certo? Aí outros conceitos, como ABC, lotes econômicos, controle de estoques, enfim, né? E o objetivo é exatamente esse, né, como eu falei, é vocês saberem, né, aquilo que vocês precisam ter em uma quantidade um pouco maior no estoque, outras coisas que vocês utilizam menos, outros produtos que podem ser perecíveis para vocês, né? Ontem a gente falou de perecibilidade, né? Lá no atendimento, mas produtos que podem ser perecíveis, que têm data de validade, e se você não girar, não tiver um giro de estoque maior, você pode ser necessário que você descartar aquele produto, ou tornar-se obsoleto, né? Então, vocês que são artesãos, e que dependem muito de produtos que, se ficar muito tempo em estoque, se você não acondicionar ele bem no estoque, vocês podem ter prejuízos, né, no momento de que, por exemplo, uma linha que um artesão guardou para fazer o crochê, ela passou muito tempo no estoque, ela pode desbotar, ela pode perder um pouco da qualidade, e aí você torna difícil você utilizar isso. Tá ok? Tudo bem até agora? Deu para dar uma ideia do que seria? E, claro, a gente vai falar também, porque estoque, né? Você falar em gestão de estoque, você fala também em gestão de compras, porque a gente vai saber o momento certo, como eu falei, de você comprar as suas matérias-primas, né? Então, elas andam vamos dizer assim, em paralelo, tanto a gestão de estoque como a gestão de compras, elas andam em paralelo, né? E uma auxilia a outra, quando você, por exemplo, vai tomar a decisão de comprar. Tá? Mas aí compras, eu vou começar com a gestão de estoques, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre a gestão de compras. Então, vamos retornar aqui. Então, primeiro, coisa que a gente vai falar é o ciclo da gestão, né? É o ciclo da gestão. Aí você tem a gestão dos centros de distribuição, né, que eu preciso como devo controlar fisicamente os materiais dentro da sua organização, no caso do seu ateliê, ou do que pode ser da sua casa, alguma loja, né? É você ter como controlar esses produtos que você está estocando, certo? Depois, gestão de estoque propriamente dita, né? O que você tem que controlar, né? Você, por exemplo, que produto eu estou decidindo estocar, qual a quantidade que eu devo estocar, né? E, como eu falei, como anda a gestão de compra de estoque, anda muito com a gestão de compras, quando eu devo comprar. Comprar para iniciar esse estoque, comprar para renovar esse estoque, comprar para, vamos dizer assim, suprir uma demanda muito grande de determinado momento. Você pode ter uma encomenda maior do que aquilo que você tem em média, vem fazendo em média de venda, né? E aí você tem a necessidade de antecipar, por exemplo, algumas compras. E depois a própria gestão de compras em si, né, de quem eu vou comprar, né? E aí a gente vai ver que você precisa ter uma qualificação boa dos seus fornecedores, né? Você precisa, primeiro,
encontrar fornecedores, que vocês já têm, com certeza, né? E alternativas de fornecedores e qualificá-los. Eu tenho que qualificar esse fornecedor de forma esse fornecedor é um fornecedor que tem qualidade naquele material que eu compro dele, naquele insumo que eu compro dele, ele fornece com rapidez, tá certo? Então, ele sempre que eu peço, ele não demora a me atender, né? Ele tem um prazo para entrega, porém não é longo. Então, isso você tem que também estar ligado na hora de, vamos dizer assim, escolher e colocar esses fornecedores por família, claro, né? Família de materiais que vocês compram, né? Esses fornecedores qualificados, que você fez uma pré-qualificação deles, né? E aí fazer o que a gente chama, essa lista de fornecedores, a gente chama, em inglês, chamam de vendor list, né? Que na verdade é uma lista de fornecedores que você sempre vai estar atualizando, porque pode ter casos que você, em algum momento, tenha alguma experiência ruim, ele vem te atendendo bem até um determinado momento e depois começa a falhar com você. E aí essa lista você precisa estar sempre atualizando, ok? Bom, então, a gestão de centro de distribuição, né, eu vou falar sempre o seguinte, né, que é uma atividade na gestão de materiais, né, que a gente está falando de materiais para estocagem, né? E quando eu falo se é material que eu consigo estocar, né, eu estou falando de produto ou serviço. Me ajuda aí. Lembra que a gente falou ontem? Pode levantar, a mãozinha tem Pati. Produto, né? Estou falando que eu armazeno produto, não é isso? Mas o serviço de armazenar, né? O ato de armazenar é um serviço, tá certo? Então, produto é tangível ou intangível? Tangível. Tangível, tá certo? E o ato de armazenar, os controles, etc., são o quê? Serviços, tá certo? Então, aí, serviços são intangíveis. Perfeito, é isso aí mesmo. Eu sempre que puder, eu vou relembrando alguns conceitos que a gente possa ter já, vamos dizer assim, trocado com vocês. Tá certo? Então, na gestão de distribuição, né, dos centros de distribuição, eu vou falar de recebimento, né, desses materiais, da armazenagem desses materiais, né, como eu vou armazenar esses produtos, a distribuição desses materiais, né, que você, por exemplo, pode ter materiais para a produção, insumos para a produção de vocês, por exemplo, que eu dei linha, tinta, madeiras brutas não feitas ainda, não produto final, ou você pode ter o próprio produto final, que também você vai estocar, né? E a gente vai aprender aqui que você vai dividir, né, esse seu estoque, esse seu armazém, que a gente vai aprender aqui daqui a pouquinho, né? Você vai dividir ele por famílias, né, por similaridade de produtos, né? Você vai de forma que você fique com o seu estoque organizado, né? E a própria movimentação de materiais. A entrada de materiais, na hora que eu compro, recebo ele, eu dou a entrada no sistema, né? Eu tirei para produzir, eu dou a saída no sistema, né? E o sistema, quando eu falo sistema, pode ser uma planilha simples de Excel, né? É uma planilha que você pode fazer sempre o estoque, o saldo inicial que você tem no estoque, né? Por exemplo, quando eu criei um determinado produto novo, ele está com saldo inicial 0, né? Comprei, recebi, eu lanço e numa coluna que é a entrada de material, e essa entrada de material, se eu não tive saída no mesmo dia, você vai ter um saldo inicial de X unidades que eu comprei, tá certo? E aí você vai fazendo esse balanço de entradas e saídas, onde você vai ter sempre o saldo final e o saldo inicial, de uma movimentação quando você passa de um dia para o outro, né? A gestão de estoque propriamente dita, né, que você vai fazer uma análise dos custos desse estoque,
Quando eu falo custo de estoques, é custo de material que você comprou que está lá, que esse insumo ou esse material que você fabricou tem um custo, né? O custo de ser fabricado, se é um produto final, é o custo de produção, né? Que a gente falou também nas aulas de marketing. E se é um insumo, também você tem esse custo antes de entrar para a produção. Então, e você vai sempre fazendo esse balanço. Por quê? Em determinado momento eu comprei por R$10, e numa outro momento que você comprou, você pagou 15. Então, você tem que lançar essas novas unidades ao valor atual e fazendo um custo médio desse estoque que você tem. A gente vai falar também, né, de você operacionalizar esses sistemas de reposição, é o que a gente o que eu falei aqui agora, né? E você tem também o seguinte: você tem que periodicamente fazer inventários. O que quer dizer isso? Você fazer a contagem desses materiais que você tem em estoque, você fazer a contagem para saber se os seus registros de entrada e saída desse insumo, desse material, né, está de acordo com o saldo que você tem desse insumo, desse material. Então, muitas das vezes, se você não tiver um controle, um planejamento muito bem feito, o que acontece? Você, por exemplo, esquece de dar saída no material e aí você não vai computar essa saída e vai estar mascarando essa quantidade que você tem em estoque. E muitas das vezes você pode te pegar de calça curta, né? No momento que eu precisei, aumentei minhas vendas, eu estou contando com aquele estoque, eu vou ver lá no efetivo lá o que tenho fisicamente e não vou ter ele, né? Esse insumo no estoque, tá? A gestão de compras, como eu falei, né? Você tem identificação de fornecedores, você faz, claro, uma tomada de preços, uma pesquisa de preços, né? Você faz uma negociação efetiva, na hora que você faz a tomada de preço, você recebe os preços, vamos dizer assim, um orçamento daqueles materiais ou insumos que você está comprando, mas você precisa negociar, e vocês, eu tenho certeza que vocês fazem muito bem, já fazem isso no dia a dia, e às vezes fazem, mas, vamos dizer assim, sem estar muito ligados nas técnicas, tá certo? Então, o nosso curso aqui, de certa forma, tem esse objetivo, de fazer com que vocês façam com consciência daquilo que estão fazendo. Né? E aí você, depois que fechou o pedido, você tem que acompanhar, né, se o pedido, o fornecedor está dentro da fabricação dele, está dentro do prazo que ele te deu, né, como entrega desse material. Né? E aí, quando eu falo liquidação, é você até fazer o pagamento. Você tem que ter esses controles de forma que você também não deixe de realizar essa liquidação do que você comprou, né, junto ao seu fornecedor. E gestão de recursos patrimoniais, né? Onde esse da gestão de recursos patrimoniais é aquilo que você tem, por exemplo, as ferramentas não me lembro, o Alejandro, se eu não me engano, mexe com madeira, né? Então, ou tem alguém do Paulo Itatiaia que mexe com madeira, você tem as ferramentas. Então, é você fazer também uma gestão desses recursos patrimoniais, dos seus patrimônios. Né? Por exemplo, a costureira, que o Jaume falou agora todo que a Valéria está precisando. A costureira ela precisa ter, por exemplo, uma máquina de costura. Então, você tem que fazer também um inventário, né, e um registro de todos esses que a gente chama de bens, né? Aí são bens, não são insumos nem materiais, são bens onde você tem que também controlar. Né? Onde você tem um valor de entrada dele, você tem a amortização dele conforme vai passando o tempo. Né? Então, você tem essas técnicas também, de forma a você ter tudo bem controlado. Por enquanto, gente, está tudo bem? Faz um positivo para mim aí. Oi. O pessoal de Itatiaia está querendo falar. Pode falar, vamos lá. Isso é muito bom. Oi, boa noite a todos. Pode falar, Itatiaia. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim, boa noite. Boa noite, estamos ouvindo forte e claro. Então, nessa questão aí Você pode destacar ele, Já botei, professor, Júlia? Mas eles estão com a câmera fechada. Ah, tá. Vamos abrir. Pode abrir a câmera aí para a gente ver vocês.
Então, nós como artesãos temos um problema muito grande com os fornecedores, principalmente quem não entende tanto do assunto compras pela internet, ainda fica muito caro produzir artesanato, então ter bons fornecedores é muito complicado. E lá na minha exposição as perguntas sempre são as seguintes: poxa, você é artesão, deve ser difícil fazer esse tipo de produto. E eu falo que a coisa mais difícil que tem não é fazer, e sim conseguir os materiais necessários, porque são diversos tipos de materiais e a gente esbarra às vezes numa questão que muita gente trabalha com produtos que são até importados, né? Então, Perfeito. a maior dificuldade do artesão, muitas das vezes, não é produzir o seu trabalho, e sim conseguir bons fornecedores. É a matéria-prima. Sim, com certeza. E é importantíssimo para vocês. Por isso, você falou de uma coisa muito importante, de produtos que são importados, né? Onde eu vou falar o lead time, né? Quer dizer, que é o tempo entre a realização da compra até a entrega efetiva, né, desse produto para essa matéria-prima para você, né? É mais longo. Então, esse é um tipo de produto que você tem que codificar ele, né? A gente vai aprender assim um pouco dessa parte de codificação e tem que colocar, né, que o estoque mínimo dele, e a gente vai falar também isso aqui, né, um pouco também dos conceitos, que esse estoque mínimo ele tem que ser, não pode ser tão pequeno ao ponto de você tiver que fazer um ressuprimento, né, uma compra para repor um pouco do estoque, você não ter o tempo necessário, uma quantidade de estoque necessária para você conseguir esperar a chegada desse seu insumo, que é um insumo importado, por exemplo. Então, e aí com isso, o que acontece? Você perde vendas, ou você não consegue atender aquele pedido que foi feito para você, e aí prejudica a sua imagem junto ao seu cliente, tá certo? Então, mas é isso mesmo. E por isso que essa gestão de estoque é muito importante, né? E você separar exatamente por produtos que você consome mais na sua confecção, né? Isso tudo você tem que ter essas definições, e alguns indicadores vão te dizer isso, entendeu? Vão te dizer isso. Então a gente vai aprender um pouquinho para frente também. Mas perfeito, é isso mesmo. Tá? Obrigado aí pela ajuda, né? Que é bacana. É como eu falo em todas as aulas. Essa interação com vocês é muito importante, né? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar novamente. Bom, então, agora a gente tem que falar um pouquinho, eu não posso falar em estoque efetivamente, né, sem você falar de classificação de materiais, né? Você vai ter que classificar esse material. Aqui você tem alguns exemplos aqui, né, parafusos. Você precisa o quê? Ter uma codificação de forma que você identifique aquele código, né, por família, você codifique por família, você codifique ele por tipo, se é, por exemplo, um exemplo aqui do parafuso. Se é um parafuso sextavado, né, porque você tem uma chave diferente, se é um parafuso em aço inox, em aço carbono, o material desse parafuso. Então, isso é muito importante, você ter essa codificação de forma que, às vezes, pelo próprio código do produto, e às vezes seus fornecedores, quando te vendem também indicando esses códigos deles lá, que você pode usar o mesmo ou você pode usar. Eu diria até que você não vai usar o mesmo, você vai usar uma forma parecida, porque cada fornecedor tem uma codificação, tá certo? De acordo com os itens que ele vende, tá certo? Então, se você vai ter que fazer o seu, mas que você pode até dizer, esse meu código aqui está atrelado a um código daquele tipo de fornecedor, o código Y. Meu código X está atrelado àquele código Y para aquele fornecedor, tá certo? Então, esse procedimento serve de informação gerencial para ajudar você
a fazer a gestão efetiva desse seu estoque, tá ok? Bom, classificação de materiais. O que é a classificação de materiais, na verdade? Né? Como eu falei aqui, você tem que colocar por famílias, por similaridade de material, como eu falei, similaridade. Né? Quando é similar, o material, por exemplo, parafuso inox. Né? Ele é similar a um parafuso, ele não é igual, mas ele é similar a um parafuso em aço carbono, o material é diferente. Então, você vai codificar vai classificar esses materiais de acordo com essa similaridade. Né? E aí cria novas classificações se o material, você está falando de um outro tipo de material. Então, é um processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Tá certo? E por que classificar? Né? Como eu falei, é importante para o êxito da gestão. Se você não classifica, a sua gestão não vai ser uma gestão tão boa. Né? E aí pode gerar confusões na hora de você efetivamente gerar vamos dizer assim, esse espaço onde você vai armazenar esses produtos. Né? E como deve ser? Né? Essa classificação deve ser abrangente, né? Ela tem que ser abrangente no sentido de você colocar todos os tipos de insumos, né? E matérias-primas para que você utiliza na produção dos artesanatos de vocês, né? E também dos produtos finais. Você gera uma codificação. É diferente, por exemplo, a codificação de uma coisa que é insumo para a produção de um produto final. Você vai codificar de maneiras diferentes, onde você, olhando a codificação, você já sabe que é um produto final para venda. E outro tipo de codificação, você vai identificar que é um produto como insumo ou matéria-prima para a fabricação. Tá? E muitas das vezes você faz parte, e não é muito o caso de vocês, mas tem que pensar também que às vezes você tem uma sequência de produção onde você deixa produtos semi-acabados. E os produtos semi-acabados também têm que ser registrados nesse estoque, porque você às vezes deixa quase prontinho ali e depois pega esse produto semi-acabado, quase pronto, e aí sim, você finaliza ele, aí ele se torna um produto final. E tem que ser flexível e tem que ter praticidade, né? Essa classificação tem que ser uma classificação fácil de ser entendida, né? E que outras pessoas, que não só você como artesão precisa conhecer, e sendo prática, a pessoa consegue, vamos dizer assim, compreender melhor. E ter lá um plano, né? Aí você vai ter esse planozinho, essa maneira de classificação disponível como um procedimento, né? De forma que você que a pessoa, qualquer um, possa pegar aquele procedimentozinho e entender essa classificação. Tá? Então, a classificação, como eu falei, abrangência, né? Você vê aqui, ó, os tipos de parafusos, né? Um parafuso com chave Allen, né? A outra com chave de fenda normal, né? Materiais diferentes, a outra com você tem rosca até o ponto de onde você faz efetivamente o uso da ferramenta de uma chave de fenda, né? E a outra aqui, por exemplo, esse outro, você está vendo que você tem um espaço, a rosca vai até um determinado espaço, porque você tem um espaço livre e que você precisa ter a rosca efetiva só mesmo após ultrapassar aquele comprimento, né, de material que não tem necessidade de você rosquear. Entendeu? Então, aí você pergunta, né, é um material de consumo ou permanente? Né? Permanente, né, de um modo geral, são os seus itens patrimoniais. É um material de acabamento, é um material de... Você tem que informar a dimensão desse material, né? Você tem que informar como é que você apresenta, a forma de apresentação. Você pode falar, eu apresento, por exemplo, o caso dos parafusos, eu apresento ele vamos dizer assim, saquinhos com 10 unidades, eu apresento ele não por unidade especificamente, você, enfim, pode classificar e ter essa abrangência maior.
e como eu devo acondicionar, como eu devo manter esse produto no estoque de forma a não, vamos dizer, ele não se estragar, de forma a você proteger esse equipamento, esse material de intempéries, enfim. É isso. A flexibilidade, né, o material é de estoque ou não? De um modo geral, se você vai estar classificando ele, né, não, é um material de estoque, porque eu não compro e utilizo direto, eu estoco parte dele, então é um material de estoque. É um material crítico, lembra que o colega lá de Itatiaia, né, falou, né, aí eu classifico, ele é crítico ou não crítico? Né? Se é um material importado, eu vou classificá-lo como crítico, certo? Então, agora, é um material de A, B ou C, esse tipo de classificação a gente vai aprender aqui também. Né? O material de um modo geral, é aquele que você tem um valor muito grande, né? Um valor muito grande, né? O valor é grande para um volume pequeno em estoque, um volume menor em estoque. Quer dizer, ele é muito importante, porque ele custa muito caro. Certo? Então, você vai classificar. B é onde você tem um valor médio, né? E o C é aquele que você tem um volume enorme. Por exemplo, parafuso. O custo de um parafuso é muito baratinho, mas eu tenho um volume enorme, porque eu preciso usar parafuso para caramba, ou eu preciso usar linha para caramba, enfim. Aí eu classifico ele como o quê? Ele tem valor de estoque, o valor global daqueles itens estocados. Eles têm um valor não tão grande, porém a quantidade é enorme. Tá? Então, eu classifico como C. Isso a gente vai aprender também. Né? A praticidade, né? Aqui você tem a codificação, um código, por exemplo, ele deu esse tipo de código aqui. Você tem informação das medidas, um parafuso de 5 por 16 polegadas, e por 2 polegadas de tamanho, né? Tamanho de 2 polegadas e 5,16 de espessura. Né? Então, forma de apresentação, olha lá, cabeça sextavada, rosca inteira, ou que eu falei, aquela rosca que vai até onde se aperta, é uma rosca 24, quer dizer, tem 24 fios por polegada, que aí você tem essa rosca, também você tem entre fios, você tem um espaçamento. Esse espaçamento é que a gente diz que são 24 fios por polegada. Tá? Então, você pode ter um espaçamento menor, onde você tem esse número de fios por polegada maior. Né? O acabamento, porque às vezes você compra um parafuso bicromatizado, é um parafuso de aço carbono normal, né? O produto é um aço carbono com essa proteção de bicromatização. Tá certo? Então, as informações que você tem que colocar no momento dessa classificação. Tudo bem até agora? O Júlio, você está com o Itatiaia. Itatiaia levantou a mão novamente ou quem levantou a mão? Você está com ele destacado. Professor. Ele está com ele destacado. Você está com... Bom, estou vendo pelo menos o Itatiaia destacado aqui para mim. Foi Teresópolis. Eu levantei a mão. Teresópolis, professor. Olá, Teresópolis, vamos lá. Duque de Caxias também. Quem está falando? É a Flávia. Quem está falando? É a Flávia. Oi, Flávia. Boa noite. No caso, a gente, dessa classificação de materiais, a gente, como artesão, a gente trabalha muito com diversos materiais, né? Por exemplo, quem é construtor de telhado trabalha com muito parafuso, com certeza, com muito madeira. O artesanato, não. Ele tem, a não ser o artesanato de pano, o artesanato que segue uma linha, normalmente a gente utiliza de muito material reciclado. Como colocar isso em estoque? Classificar isso em estoque? Porque, assim, eu por exemplo, eu tenho um quarto inteiro de material, mas não saberia colocar isso como classificado em estoque. Essa classificação, a gente fala, sempre para auxiliar você nos controles. Né? Você tem lá um quarto lotado de materiais, em localização
distinta, né? Você certamente tem lá uma codificação dessa localização, né? Agora, a codificação é uma maneira que você tem técnicas para codificar, mas você pode fazer aquela codificação de mais, vamos dizer assim, prática, de forma que você consiga identificar a localização desse quartinho, né? O que é efetivamente. Muitas das vezes você guarda em caixas, né? Nessas caixas você deve botar essa codificação e o nome desse material, de forma a facilitar no momento de quando você precisou, você já tem ali aonde está, você já consegue localizar. Né? Porque aí, de acordo com essa classificação, vamos dizer, de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, você consegue saber em que ponto está efetivamente. Você ganha tempo na hora de achar, ou outra pessoa pode achar para você no momento que você precise. Entendeu? Então, a gente vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar um tipo de classificação, por exemplo, quando você faz o artesanato em alimentos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? Mas é isso, você tem que fazer essa classificação da melhor forma possível, da forma mais prática e flexível, de forma a te facilitar essa localização, né? Essa planilha que você está fazendo a gestão, essa planilha que você vai ter desses itens em estoque, de quantitativo e tudo, você precisa, é bom você codificar, não basta você só colocar o nome do que é, né? Porque você vai também arquivar isso ou estocar isso em pontos de similaridade, né? Eu não vou estocar um parafuso de aço inox num lado desse quarto, ou uma linha, um tipo de linha, eu não sou especialista em linhas, tá? Mas um tipo de linha para o crochê, de um tipo de linha para você arrematar, enfim, você vai colocar próximos, dizendo, olha, a família de linhas está aqui. Né? E aí eu digo, à esquerda, mas à esquerda vai estar as linhas de crochê, as linhas de arremates estão próximo daquele local das linhas, mas em um outro escaninho, vamos chamar assim, tá certo? Então, é isso que é para facilitar, né? Porque tem gente, tá bom, tem estoque. Não vou dizer até que vocês não se entendam dentro desse estoque, desse local, tá? Mas pode dificultar, né? Às vezes você precisa de um apoio de alguém para pegar, você diz, olha aqui, está lá na posição tal do quarto, na parede tal, enfim. Isso é para facilitar vocês. Mas a gente vai ver aqui mais um pouquinho à frente. Tá, ok. Tem mais alguém aí de mão levantada? Sim, professor, Duque de Nada. Caxias. Obrigado a você. Vamos lá, Caxias. Caxias. E depois Pati do Alferes. Isso, eu vi aqui. Pati levantou a mão. Pessoal de Caxias, boa noite. Quem está falando, Caxias, pode falar. Quem é que vai falar aqui? Quem é que está com dúvida? Está com o microfone aberto, mas não está saindo o som. Alguém está falando, eu não estou vendo. Assim, eles estão com o microfone aberto, vendo. mas não está saindo o som. Tem alguém na frente aqui, mas eu realmente não estou ouvindo. Se puder botar no chat, a Júlia, ela pode ler para mim. Opa, agora eu estou vendo, mas também não estou conseguindo ouvir. Não está Você saindo está ouvindo, som, Júlia? professor? Não está. Pede para ela usar o chat, então, entendeu? E colocar no chat. Estava funcionando agora, porque a gente se comunicou com eles. A gente pode ir para a Pati daqui a pouco. Vamos para a Pati e ver se de repente retorna. Eles podem, de repente, tentar sair e entrar novamente, que às vezes pode dar esse probleminha. Sair da sala e depois entra novamente. Né? Vamos lá, Pati? Professor, essa gestão de estoque, você mais adiante, ela me parece estar muito relacionada aos 5 S's. Porque quando você faz a gestão do estoque, você está otimizando aquilo que você usa e não adianta você ter um excesso de coisas que provavelmente vão se estragar
e você não vai utilizar. Então, você vai estar desperdiçando dinheiro. Quando você pratica, eu não sei se nós vamos chegar a falar sobre isso, quando você pratica os 5S, justamente você tem essa otimização do estoque, né? Você não tem o excesso e você controla com mais precisão o volume de compras que você faz. Porque nós, artesãos, né, somos todos, assim, eu sou, e a maioria também, a gente vê um material novo e a gente quer comprar, né? Porque, então, assim, eu acho que esse aprendizado... E às vezes... Nem vai usar, entendeu? Então, assim, é importante essa gestão de estoque, por conta de que hoje eu já não compro mais de impulso tanto quanto eu comprava, porque hoje, quando eu vou fazer alguma compra, eu já penso no que é que eu vou produzir com aquele material. Se vou produzir e de imediato, e não se eu vou produzir daqui a sei lá quanto tempo. Então, essa gestão do estoque, aliada aos 5S, ela torna o trabalho da gente mais produtivo e mais rentável, porque o nosso recurso, né, a gente não desperdiça tantos recursos e reduz bastante o nosso custo. É isso mesmo? É isso mesmo. Foi o que eu falei. De repente, você vai ter muito item em estoque, e quando eu falo muito isso, pode ser por quantidade ou por qualidade, tá certo? Diversos tipos, como você falou, você vê um material, de repente, é similar com outro que você utiliza, né? E aí você compra esse outro material e o outro que está lá, você vai utilizar também, né? Esse material que, apesar de ser parecido, né, semelhante, você vai fazer um produto diferente, ou você vai fazer o mesmo produto que você fazia, porém com esse material novo. E aí o que acontece? Isso a gente chama de... Você acaba deixando o outro em estoque, né? Você já pagou por ele, né? Você já, vamos dizer assim, você já tem o custo desse material já dentro do seu estoque, que estoque, né, custa dinheiro, né? Por isso que a gente vai ter que controlar o custo desse estoque. Gera um acúmulo, né? Gera um acúmulo. Isso, gera um acúmulo e obsolescência. Daqui a pouco você não vou usar mais esse produto, e aí vai ficar um produto obsoleto. E aí você já pagou por ele e não vai usar, você não vai transformar ele em um produto de venda, tá certo? Você não vai ter a receita desse material que você comprou através desse produto final. Então, isso tudo você tem que estar ligado, sim. É isso mesmo. Está perfeito, né? E por isso da importância da gente estar falando nesse novo módulo aqui. É exatamente disso. Tá? Tá ótimo. Obrigado, né? Eu esqueci de perguntar seu nome. Tati. É Cristina. Tá bom. Obrigado, Cristina. Mas é isso mesmo. Professor, a gente tem queimados na fila também. Vamos lá. Vamos para queimados e deixar do que está para dar mais um tempinho para ver se eles conseguiram. Iraci, essa não precisa nem dizer, Iraci. Você é figurinha, você já é figurinha garantida. Não, nem filho, sabe? Então, não, isso é bom, eu gosto, viu? Eu gosto de participação, é isso mesmo. Quando falaram aí, estoque, a nossa amiga que acabou de falar, eu tenho estoque de 5, 6 anos atrás, e por isso hoje eu sou uma empreendedora de prestações de serviço, justamente, até estava conversando com as colegas aqui, porque o meu estoque ele nunca fica vencido. Eu tenho um foco de empreendedorismo. Trabalho em outros eixos, mas eu tenho um foco de empreendedorismo. E todo o meu estoque está sempre sendo escoado. A pandemia foi o tempo que eu mais vi e que eu mais trabalhei com estoque guardado. E nem eu sabia que eu tinha tanta coisa. Então, o que eu comecei a fazer? A negociar com os clientes.
Então, assim, até hoje eu boto estoque para mercado, porque eu negocio os estoques que eu tenho. Quando você fala do estoque... Mas antes de ter os estoques que eu tenho, eu trabalho com moda. Então, para mim trabalhar com moda, eu tenho que pesquisar. Por exemplo, a gente está em 2022, eu já sei o que está em alta para 2023 até 2024. Então, quando você pesquisa, o seu estoque não fica lá ou joga fora. Então, assim, eu atraio os clientes com brindes que eu faço e dou. Por quê? Eu tenho estoque de 2010, tem estoque de 2015, que até estava conversando com a cliente, com a colega aqui, o seguinte, uma linha que eu uso hoje, há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, era 7 e pouco, né? Hoje está 23. Então, eu negocio com o cliente de hoje uma linha que eu tenho há 6, 7 anos atrás. Porque lá eu estudei as cores dos anos vindouros. E quando você tem uma matéria-prima que ele vai atingir qualquer idade, isso é aprofundar de vários anos, né? Então, assim, fazendo várias capacitações, eu faço parte de rede, movimento de mulheres, então eu estou sempre inclusa nessas coisas. Então, eu procuro estudar o que vai acontecer daqui a 2 anos. E, por causa disso, eu tenho grandes... Isso é visão de futuro, né? Você está pesquisando, você está, vamos dizer assim, indo à frente para poder, aí sim, tomar as decisões do que você vai comprar, né? De quantitativo que você vai comprar. Né? Isso a gente chama de planejamento. Você está se planejando para um atendimento, né? Mas é sempre bom estar, vamos dizer assim, ciente de que, por exemplo, você falou de algum produto que você estava desde 2010, né? É bom você não ter muito tempo esse produto em estoque. Eu negocio. Sim. Aí, não, mas você negocia, né? Mas você mesmo falou, você ficou lá 10 anos, 5 anos em estoque, né? Ou 10 anos em estoque. Não é muito bom, né? É sempre bom você ter um giro desse estoque maior, né? Você conseguir produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender. Esse é o ideal, né? Que aí você não passa, não tem esse custo de estoque, porque o produto muito tempo em estoque custa dinheiro. Né? Por isso eu negocio eles. Eu nunca saio perdendo, porque há 6 anos eu comprei ele por um valor. 2 anos depois eu vendo ele por outro valor e continuo Perfeito. ganhando. Obrigada. Ok, obrigado, Iraci. Oi, estão ouvindo Caxias? Sim, só um instantinho. Fala, Caxias. Agora foi. Só no computador. Vem. Pronto. Professor, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é com relação a controle de estoque. Até a colega já começou a falar que artesão a gente tem um problema, eu considero grave, né? Que tudo a gente compra. A gente vê, por exemplo, para comprar tecido é desesperador, porque quando eu vou para comprar eu não saio com o mínimo de 6 da loja. Eu até tento me controlar muito com relação a isso. Teve uma vez que eu fiz a louca e comprei 1000 botões Ritas diferentes, porque eu queria cores diferentes, assim. Há 2 anos atrás eu ainda tenho botão. E aí, a minha dúvida é, quando a gente compra em excesso, que é essa loucura normalmente que a artesão faz, como que a gente faz esse controle para dar baixa nesse estoque? Saber o que a gente está usando. De um modo geral, a gente vai aprender isso também, tá? Esse conceito a gente vai aprender, né? Que é, por exemplo, você tem... Opa, não estou te ouvindo. Sumiu aí, eu não estou te ouvindo. Germana, não está ouvindo? Não, agora estou, agora eu voltei a ver, né? Porque às vezes está travando, Germana. Né? Mas, Germana, a gente tem, por exemplo, de um modo geral, a técnica, você tem, depende, né? Algumas técnicas. Por exemplo, se o produto não é perecível, né? De um modo geral, você não tem assim, esse controle do estoque, você
não tem tanto problema em relação ao prazo de validade do produto, tá certo? Por exemplo, você está falando de um alimento, né? Então, de um modo geral, aquele alimento que você comprou primeiro, ele deve sair primeiro. A gente vai aprender isso aqui, né? Que é o famoso FIFO, né? Que em inglês que fala first in, o primeiro a entrar, first out, o primeiro a sair, de forma que o quê? Você não tenha risco de perda de validade daquele produto que você está estocado, né? Se é um produto que às vezes você faz o inverso, o último a entrar é o primeiro a sair, é um outro tipo de controle, né? E aí depende de cada tipo de produto. Mas o que é importante é você comprar claro que você sempre tenta comprar se valendo do quê? Do volume de compra, porque você pode até pagar um pouco mais barato pelo ganho de escala, que a gente chama, né? Se você compra mais quantidade, o seu fornecedor pode te dar um preço um pouco menor do que se você comprar quantidades pequenas. Mas você também tem que ter esses indicadores que a gente vai aprender aqui, mostrando para você quanto tempo esse produto fica em estoque se eu comprar uma quantidade muito grande, já que a fabricação sua não é tão grande. Então, eu devo comprar quantidades menores, mesmo às vezes pagando um pouquinho mais, mas eu não fico com esse produto imobilizado, que a gente chama, guardado em estoque durante muito tempo. Entendeu? Então, a gente tem que, vamos dizer assim, não ter muito essa ânsia de vou comprar e para aproveitar, às vezes, preço, vou comprar por comprar, e esse produto ficar estocado durante muito tempo, podendo se estragar até, né? Mas a minha dúvida é a seguinte, hoje, assim, de 2 anos para cá, eu aprendi a fazer compras inteligentes. Mas antes disso, como eu trabalho com artesanato há mais de 20 anos, eu já fiz de tudo um pouco, e tinha tudo um pouco, até que chegou um ponto que todos os cômodos do meu apartamento, com exceção do quarto do meu irmão, não tinham material de artesanato. E eu fui obrigada a reduzir quando eu especifiquei que eu ia para costura criativa e bonecas de pano. Mas, mesmo assim, quando a gente chegou na pandemia, eu acabei fazendo máscaras e eu usei tecidos que eu tinha há 5 anos. E tudo isso é dinheiro, independente das ferramentas. Claro. Assim, eu não comprava só ferramenta, eu comprava tecido, aviamento, linha, agulha de todos os tipos, de todos os tamanhos. E assim, isso é dinheiro. Eu lembro que uma amiga minha, organizer, quando eu falei para ela, eu preciso fazer uma obra aqui, ela falou assim, Germana, seu problema não é obra, seu problema é organização. Você precisa colocar cada coisa no seu lugar. Então, assim, hoje no ateliê, cada coisa num lugar. Eu sei onde tem determinado material, onde tem aquilo. Mas, mesmo assim, depois de passar 3 anos, eu ainda tenho materiais que eu tenho em muita quantidade, que não é uma coisa que eu comprei recente, é uma coisa que eu já comprei há anos. E, assim, como é que a gente faz esse controle para dar baixa nisso? Por exemplo, a baixa, você pode fazer, por exemplo, buscar pessoas que utilizem esse material, que hoje você pode não estar mais utilizando, né? Você pode ter outros artesãos que continuam, por isso que a importância dessa rede de, vamos dizer assim, de parceiros, de artesãos, né? E isso que a gente está fazendo aqui é bom, porque às vezes você anuncia para um determinado artesão, quando você anunciou, olha, eu tenho isso aqui em estoque, e aí de repente, você vender pelo valor que ele está dentro do seu estoque, o valor lá de trás, que aí você não vai perder, pelo menos você repõe esse custo que você teve. Você pode vender, não em produto final que você confecciona, mas vender mesmo o próprio insumo que muitas pessoas podem, vamos dizer assim, utilizar. Tá certo? Então, é uma maneira de você o quê? Reduzir o seu estoque, tirar esses produtos para você, eu vou dizer que virou obsoleto, porque você não faz mais aquele produto final com esses insumos, e você se desfaz dele, reduz o seu estoque, recebe algo, por isso que o custo, você ter codificado esse custo do produto em estoque é importante. De repente, você vende pelo preço de custo, né? Mesmo que você tenha comprado lá atrás. Né? Porque se você não vender, você vai perder de qualquer forma. Ele vai ficar imobilizado aí 1, 2, 3, 4, 5 anos, de repente vai se estragar. Né? Então, você pode fazer essa técnica. E tem empresas que fazem isso. Quando ela verifica, ela mudou alguma coisa em que ela observa
nessa gestão de estoque, que aquele produto não está com muita saída mais, ela reduz o valor dele e vende ele, ou usa só o preço de custo, quanto custou para você, com aquele valor que está registrado no estoque, e vende ele. Vende ele, que é melhor do que você ficar com imobilizado dentro do seu estoque, um valor que você pode transformar num valor até para comprar esses novos produtos, né, que você está utilizando. Entendeu? Tá. Obrigada. Não sei se clareou um pouquinho. Clareou, obrigada. Ok. Mais alguém? Professor, nós temos mais 2 municípios na fila. Então vamos acelerar um pouquinho para a gente poder... Temos um marinho em casa sobrando, tá? Peraí, o pessoal de Duque de Caxias ficou com o microfone aberto. Podemos colocar Pati na tela, professor? Pode. Oi, professor. Eu de novo, né, Cristina? Tudo bom, Cristina? Vamos lá. O que eu vejo aí, em todas as falas, eu vejo muito qualidade. Quando você tem um estoque de longa data, a tendência é que você perca qualidade, né? Você perde qualidade. E outra coisa que eu acho muito importante, para evitar que você tenha um estoque excessivamente variado, é a padronização. Essa é uma das coisas que é muito importante, né? Porque se você... E a gente vai falar nisso aqui. Essa padronização é muito importante. Eu estava comentando com as meninas aqui que se você pegar uma linha de bordado de 50 anos atrás e pegar uma linha de 10 anos atrás, digamos assim, e você for analisar a qualidade de cada uma, você vai perceber que a fabricação naquela época era de melhor qualidade, era uma coisa mais durável. E hoje ela não tem a mesma qualidade, então ela não tem a mesma durabilidade. É uma observação que eu tenho feito. Mas também essa linha, né, de 50 anos atrás, certamente ela perdeu, ela pode ser naquela época, com uma fabricação diferente, tem com o microfone aberto comigo, né? Quando você perde a qualidade daquele produto de 50 anos atrás. De repente, ela até está com, vamos dizer assim, uma aparência até não ruim, mas de repente, na hora que você estica aquela linha, ela rompe, porque o tempo ele vai agindo em cima da qualidade dos produtos, não tenha dúvida disso. Até principalmente se você não está acondicionando esse produto de maneira correta. Não, entendeu? Sem dúvida. Mas é isso mesmo. Sem dúvida, eu não digo que aquela linha ela não perdeu qualidade, mas eu digo que hoje, né, o tempo que nós estamos vivendo hoje, né, o industrial hoje, ele não foca em ter a mesma qualidade para que o produto tenha uma durabilidade maior. Então, por isso é necessário ter um giro maior de produto, entendeu? É verdade, né? Porque dessa maneira, né, antigamente a gente tinha, os carros antigamente eram muito mais, fortes, né? Muito mais fortes, duravam muito mais tempo. Hoje em dia, eles já fazem, quer dizer, claro que é isso de uma forma para reduzir o preço, né? Porque você usa uma matéria-prima não tão qualificada, né? Mas para quê? Para você ir trocando, né? Para o consumidor ir trocando cada vez mais, né? Essa é a ideia. Mas você está certo, é isso mesmo. Exatamente. Tanto é que você vê quem trabalha com máquina de costura, sabe que uma máquina de costura pretinha, como todo mundo chama, é imbatível. Singer, né? Ela é imbatível, entendeu? Com certeza. Uma máquina que seja comparada a ela, porque ela foi feita, né, num tempo onde o foco era essa qualidade, era essa durabilidade. Dá muito menos manutenção, né? A durabilidade é muito grande, muito maior, enfim, é verdade, é isso mesmo. Por isso tem muita gente que mantém elas em funcionamento. Professor, obrigado, viu, Cristina? Oi. O pessoal de Mambucaba ainda não falou e eles estão aqui com a mão levantada para falar. A gente pode colocar eles na tela? Falar, vamos falar. Pode, vamos lá. Vontade.
Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lia. Boa noite, Lia. Eu não tenho certeza se eu vou fugir do assunto, mas é uma dúvida que já está há dias, né, comigo. E é o assunto. Bom, eu tenho um material em estoque que eu comprei a um custo inferior que vale agora. E aí eu fiz uma mandala que me foi encomendada. Por eu já ter o material já há um tempo, eu vendi por um preço médio, vamos dizer assim. E o mesmo cliente me pediu um preço menor, só para deixar um pouquinho mais claro, um preço menor do que se você utilizasse uma matéria-prima de hoje. Né? É onde eu vou chegar. Então, como eu já tinha um tempo material, eu fui e fiz por um preço médio para esse cliente. Eles gostaram da mandala e me encomendaram outra mandala. Mas aí eu fui obrigada a comprar o material. O que aconteceu? Eu só encontrei material com preço maior já, né? Do que eu já tinha comprado antes. E aí eu expliquei isso para eles, aumentei um pouquinho o valor, já que eu só consegui material mais caro. Só que mesmo assim eles ficaram insatisfeitos, aí me deram uma parte do valor e não me deram mais nada, por causa do primeiro, entendeu? Diz que vai me pagar ainda, estou aguardando. Quando isso acontece, como a gente consegue manusear isso, né? Se você já tem material em casa, como está sendo explicado, aí você quer agradar, né? Que é o certo, né? Olha, a gente está entendendo o que eu estou falando? Lia, eu estou entendendo, mas Lia, isso a gente até no marketing lá atrás a gente falou, né? É melhor você, ao invés, porque dessa forma, né? Você está bom, o seu produto está em estoque porque você de repente aproveitou uma oportunidade, mas você não pode de maneira nenhuma, né? Você não pode, porque se você tem que estar sempre fazendo essa pesquisa de mercado. Se o produto hoje está mais caro, ao invés de fazer uma venda com preço menor, né, é melhor você dar um mimo, você dar um brinde, você dá, entendeu? Porque dessa forma você não mata, né, as novas vendas, porque foi o que aconteceu. Você quis ser, vamos assim, vou dizer, bacana, legal, leal até com o cliente, mas acabou o quê? Dificultando suas vendas para esse mesmo cliente. Isso é muito comum. Então, é melhor, né, você ou colocar, porque você tem uma margem sempre, tá certo? Ou você colocar um valor um pouco menor do que você estaria vendendo com matéria-prima atual, né? E estar ciente de que, por isso que você tem que fazer pesquisas de mercado, saber hoje quanto está. Ah, não, mas mesmo assim, eu ainda tenho um lucro legal. Então, não tanto lucro, mas um lucro legal. E você, para esse fornecedor, de um modo geral, você não deve mudar valor. Por isso que na hora de você fazer, é melhor você dar um valor pouca coisa menor, né? De forma que você, com o novo material, né, você consiga com esse mesmo valor, porque o cliente é o único, é o mesmo, né? Então você venda e assim ainda tenha lucro, tá certo? E aí depois de um tempo, se ele voltar, né? Depois de um tempo, se ele voltar, aí você justifica, não? A matéria-prima houve um aumento muito grande, aí você já fala até antes da encomenda dele, né? Mas de um modo geral, por isso que a gente sempre fala, ao invés de você fazer uma política de preço baixo no momento dessa primeira venda, é você fazer uma política de preço próximo daquilo que você estaria hoje fazendo, ou até igual, tá certo? Né? Porque, poxa, o cliente não sabe que você tem esse material estocado, mas ele sabe, de repente, o custo desse material hoje, tá certo? Então, você, vamos dizer assim, foi querer ser bacana com o seu consumidor, mas atrapalhou o seu processo de venda. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. E o mesmo cliente ia querer uma outra, né, encomenda, né? Porque ele gostou da primeira. Então, a gente sempre tem que estar... Isso. A gente sempre tem que estar, vamos dizer assim, ligado nisso. O seu cliente pode ter gostado, até ele pode ter comprado novamente para dar de presente para alguém. Então,
com o mesmo cliente, essa estratégia de você mudar preço, principalmente em tempo muito próximo da primeira venda, é problemática. Por isso que eu falei, era melhor você não usar um preço médio, mas usar um preço próximo daquilo que você estaria vendendo, que numa nova venda, claro, uma nova venda próximo dessa data, né? Não uma nova venda por muito tempo para frente. Aí é outra coisa. Os custos, todo mundo sabe que os custos das matérias-primas variam. Isso acontece, sabe onde? Um exemplo, né? Gasolina. Você acha que os postos que estão lá cheios de estoque da gasolina, no dia seguinte do aumento da gasolina, eles vão vender a gasolina com preço mais baixo do porque ele estava em estoque? Não. Ele vai vender pelo mesmo preço do que está hoje lá. Por quê? Porque se ele vende com um preço muito baixo, depois ele não consegue vender um volume por um preço maior. Então, essa estratégia, né, você tem que repensar. Então, o erro foi a primeira venda, não foi na segunda? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A sua primeira venda foi num valor muito abaixo do que hoje você estaria cobrando por esse produto. E aí, e sendo o mesmo cliente, de repente, nessa segunda venda, você deveria até ou reduzir demais a sua como é que se diz? A sua margem, né, o seu lucro, né, para paciência. Você mudar preço muito próximo, de tempo muito próximo, com o mesmo cliente, é muito ruim. Isso é uma estratégia que eu também ficaria chateado. Talvez eu não teria nem comprado a segunda vez. Entendeu? E aí, o que você faz? Você perde o seu potencial cliente para outras vendas. Entendeu? Entendi, obrigada. Você dá um desconto pequeno e aí cobra o segundo no mesmo valor, com um desconto pequeno. Tá bom, você não vai ter perda, porque você também tem a sua margem de lucro, né? Que você também computa dentro do seu preço de venda. Né? Entendeu? Ok, obrigada. Gente, Alexandre. Obrigado a você, Lia. Eu vou fazer o seguinte, vamos dar um intervalozinho de 10 minutos. Oi, fala, Majal. Não, eu ia falar assim, acho que só vale a pena você ter estoque se você puder cobrar sobre ele depois, né? Porque senão você perde tudo que você teve, né? Se você um dia comprou, né? Claro. Então, porque senão você perde tudo que você ganhou. Abraço. Exatamente. Você comprou um tempo, você desembolsou. Isso tem um custo financeiro nesse desembolso lá atrás. Então, não é porque o custo lá atrás era menor do que o de hoje, mas você tem que me dizer o seguinte: eu gastei esse dinheiro lá atrás, vou corrigir esse dinheiro. Você corrige o custo lá atrás, né, que você vai ver que, de repente, não está tão distante do custo que você está pagando hoje. Exatamente. Perfeito. Então, gente, olha, vamos dar um intervalozinho de 10 minutos e depois vamos voltar aí com mais. Né? Não, antes do intervalo, deixa eu só falar uma coisa. Que a Valéria falou que eu podia dar o telefone dela para as pessoas poderem ligar o tecelão e o costureiro, entendeu? Perfeito. Tá certo? Então, eu vou botar aqui no chat. Ó. Fala para a Júlia. Bota no chat. E depois a gente anima de novo o pessoal. Gente, é só para vocês verem o chat aí. Quem quiser falar essa oportunidade de professor de costureiro no tecelão, tá aí, ó. Telefone da Valéria. Vai lá. Tchau, desculpa. E eu vou fazer o seguinte também. Eu vou, por exemplo, a gente está tendo uma participação muito boa. É bom, é excelente. Mas eu vou também agora, para a gente não ter, vamos dizer assim, um controle até do tempo que a gente precisa ter, tem uma ementa a passar, né, um conteúdo a passar, né, que essas dúvidas, nem todo mundo eu vou atender, mas coloquem no chat que o professor Jaume ele pode responder pelo chat também. Se ele tiver alguma dúvida, eu respondo posteriormente. Tá ok? Então, vamos lá. 10 minutinhos de intervalo, hein? E vamos voltar. São 8h13. Então, vamos botar 7 minutinhos, porque já passaram 3 aí eu falando. Então, às 20h20, né, a gente retoma aqui, tá bom?
Falta um minutinho, pessoal. Tem uma mensagem no chat para você dar uma olhada. Tem? Espera aí. Tá. Da onde ela é, Jaume? Você consegue ver? Rita. Rita, tu é de Deixa eu onde, ver. Rita? Cardoso, Deixa eu ver que eu professor. Cardoso Moreira, Cardoso. Cardoso Moreira. Vamos lá, gente. Já chegou aí. Vamos lá. Vamos retomar aí. Júlia, ajuda aí. Júlia, você pode botar Cardoso em destaque? Que eu vou responder aqui a pergunta. Cardoso. Olha só, eu vou... pessoal de Cardoso Moreira, tá? Que lanchinho bom, hein? Olha, o pessoal de Cardoso Moreira, eu falei com a última pessoa, foi da onde mesmo, hein? Que eu acho que eu anotei, não sei se foi Lia. Foi essa que falou a respeito da venda. Isso, professor. Foi Lia, não foi? De Ilha... Mambucaba? Isso. Não, Ilha Grande. Isso. Ilha Grande? Mas qual era o nome dela? Era Lia mesmo? Isso. Lia, eu... Foi pessoal, Mambucaba, desculpa. Ela está de volta aí? Foi Mambucaba, ela está ali. Mambucaba, né? Lia, pessoal de Cardoso Moreira, né, deu uma sugestão, né, nesse caso. O que é que ela botou? Né, é que a sugestão, né, para o teu caso também, que você vai entregar um produto com a hora trabalhada de vocês, independente do custo só do material. Então, o artesanato, ele tem muito essa característica, né? De você, o seu tempo para confeccionar determinado produto, se você for computar, se você fizer o cálculo certinho à ponta do lápis, ele talvez seja muito maior do que o próprio custo da matéria-prima. Tá entendendo? Então, por isso que você não deve, como é que se diz? Reduzir demais o valor em função só do custo da sua matéria-prima. Perfeito, o pessoal de Cardoso Moreira foi perfeito, né? Por isso que eu falei, você dá um valor um pouco menor, tá ótimo, mas você não tem o custo só da matéria-prima, você tem o custo das horas que você está gastando, né? E empenhando para fabricar, tá? Então é perfeito. Ok? Cardoso, obrigado, viu? Muito bom, é isso mesmo. O artesanato tem essa característica, né? Mas é perfeito, perfeito, é isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, antes de compartilhar aqui, professor, Oi, pois não. Uma dúvida. Tiro Cardoso e Mambucaba já? Pode tirar, pode voltar para a tela geral. Tá bom. Faz favor, Júlia. Isso. E agora eu vou perguntar para vocês, se vocês alguém consegue me ajudar a dizer o que seria mix de produtos? E não precisa ser muita gente, não. Como eu falei, vamos lá, dois polos ou um polo só, né? Para a gente poder evoluir. Itatiaia, mix de produtos. Pode falar, Itatiaia. É uma carteira de trabalho de produtos variados. Não creio que tenha maior definição do que essa, ou seja mais necessário falar. Não. É você ter
mix de produtos são todos aqueles produtos, né, que vocês disponibilizam para os consumidores e clientes de vocês. Sim. Né? É isso, exatamente isso. Porque, às vezes, o seu mix de produtos é um produto só, você só faz um tipo de produto. Né? Sim. Mas você, às vezes, eu vou dar um exemplo, tem pessoas que fazem... Opa, tem gente falando junto comigo, por favor. Tem gente que faz, como é que se diz? Por exemplo, bolsa de couro, tem gente que faz, e faz também sapato de couro, né? Então, você faz cinto, isso é um mix de produtos. Né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Depois eu ouço mais vocês, tá? Porque a gente precisa andar. Né? A gente precisa andar. Então, mix de produtos, o mix, o nome já diz, né? É a mistura. E quando traduzido na realidade do varejo, né, que é o caso de vocês, é a relação de produtos que são oferecidos por vocês para os seus consumidores. Tá certinho, o Alejandro, eu acho que falou, não foi, Alejandro? É isso mesmo. Deu para entender, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo da Coca-Cola, né? Todos esses produtos aí, né, compõem o mix de produtos da Coca-Cola. E você vê que não é só a parte alimentícia, ela faz roupa, né, tênis, né? Então, isso é o mix de produtos da Coca-Cola. Tá? Então, você tem um mix de produtos alimentícios, mix de produtos de vestuário, né? E, enfim, isso a gente considera como um mix de produtos. Aqui eu botei assim, meio que muito focado, às vezes, até para o artesanato. Né? Tem pessoas que fazem bolsas, fazem, por exemplo, biquíni, saída de praia. Né? Isso é o mix de produto de cada artesão de vocês. Aqui, ó. Tem pessoas que fazem, né, por exemplo, o artesão aqui está fazendo flores, aí você tem não só flores, você tem, por exemplo, você faz folhas, às vezes você faz... Isso tudo é um mix de produtos, que às vezes você pode computar esse mix de itens aqui e fazer um arranjo final só, entendeu? Mas é um mix de produtos, né? Não é um tipo de produto único. Aqui, ó. Né? Olha, o caso lá que eu falei, né? Você faz uma cestinha de crochê para guardar a linha e os seus equipamentos. Você faz dessa mesmo crochê vasinhos, né? Porta-vasos, né? Que podem ser pendurados. Você pode fazer porta-lápis, enfim. É isso. Isso que a gente chama de mix de produtos. Né? Então, mix de produtos é a possibilidade de analisar todas as movimentações de itens com mais facilidade. Né? Então, se você... no mercado, a gente tem até mesmo tipo de produto, você tem diversas marcas. Né? Então, por exemplo, aí são marcas concorrentes. Né? O estoque composto por menos itens significa que eu consigo controlar melhor. Né? Por isso que, às vezes, você... claro que você não deve... Se você, até hoje, faz esse mix de produtos até um pouco maior, né? Um número de itens maior, mas você continua vendendo bem, continue assim. Ninguém está dizendo se está certo ou está errado. Tá? Mas a verdade, na visão do controle, da gestão do estoque, né? Quanto mais itens você tiver, né, para controlar, né, o controle fica mais complicado. Tá certo? Uma artesã aí falou do quarto lá lotado de itens, né? Você, para controlar esse estoque, é muito mais difícil do que aquele estoque onde você tem menos itens a serem controlados. Né? Então, o espaço de exposição pode ser mais aproveitado. Né? Por exemplo, se eu tivesse esse quarto lá, eu poderia estar utilizando ele, né, como seu próprio ateliê, não só um lugar onde você guarda os materiais. Tá certo? Então, você pode aproveitar melhor aquele espaço que você está separando para estocar esses seus produtos. Tá? Elimina a concorrência não saudável de produtos na gôndola. Né?
Então, você ter um mix de produtos, né, você tem isso, você, de certa forma, reduz, né? Pode não eliminar, mas pode reduzir essa concorrência não saudável, que seja uma concorrência de preços, por exemplo, né? Onde, às vezes, o seu produto tem uma similaridade muito grande com o outro, e você aí você pode estar dificultando com comparativo de preços, né? Então, você ter um mix de produtos muito grande, significa mais capital empregado, né? Eu tenho que ter uma quantidade de matéria-prima maior, né? Então, uma quantidade, aí você, vamos dizer assim, você imobiliza mais dinheiro que às vezes você poderia estar utilizando para outras coisas, né? E vários outros benefícios. Tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Tá dando para entender legal, né? Se tiver algum problema, avisa aí, avisa aos tutores, ao pessoal, e quer seja por chat, etc., que a gente dá uma parada e dá uma reexplicada, tá ok? Vamos lá. Então, agora a gente falou da classificação, né? Que a gente chama de classificação mercadológica, tá? Que é a classificação daqueles produtos que a gente falou lá no início da aula, né? Como a classificação mercadológica ou classificação de produtos, como é mais conhecida, né? A gente fala classificação mercadológica, às vezes é um nome bonito, mas é a classificação de produtos, na verdade. É uma definição que se dá aos itens de acordo com o tipo de produto e o perfil de consumo. Por exemplo, o tipo de produto, aquela similaridade que eu falei, né, com vocês, você vai classificar, né, de acordo com a semelhança dos produtos, né? Você vai classificar e colocar, por exemplo, em pontos de estoque de maior acesso, mais facilidade de acesso, aqueles itens que você tem um uso maior, né, um giro maior, né? Então, e de acordo com o perfil de consumo desse item, né? Você classifica de acordo com o perfil. Então, como vimos anteriormente, né, a relevância que este item tem para o consumidor, podendo ser mais necessário ao seu dia a dia ou menos necessário. Tá? Então, essa classificação te ajuda, né, a ter esse controle e essa gestão de estoque mais precisa. Aqui um exemplo, por exemplo, estamos falando aqui de itens de alimentícios, né? Por exemplo, arroz, refrigerante, açúcar, né? Aí você tem lá produto, arroz, por exemplo, eu tenho qual a embalagem desse arroz? Pacote, né? Então eu vou classificar por tipo de embalagem, pacote, gramatura, né? Saber a gramatura do arroz, o pacote é de 5 quilos, é de 1 quilo, né? E aí você, por exemplo, arroz, você vai ter uma classificação similar, mesmo sendo similar. A classificação, a gente chama de NM, número do material, né? O número do material, essa codificação, vai ser por similaridade, por tipo de produto. Então, agora, você tem uma classificação de pacote de 5 quilos, né? E uma classificação para pacote de 1 quilo, de meio quilo. Então, você vai utilizar uma classificação parecida, modificando esse final desse número, né, que a gente classifica como sendo para pacote de 1 quilo, para pacote de 5 quilos, pacote de meio quilo, etc. Né? E, tá vendo, você seleciona a família. A família é uma família de cereal, por exemplo. O arroz é um cereal, então a família é uma família de cereal, porque é o que é. Né? Refrigerante, por exemplo, a embalagem são garrafa de 2 litros, de 1,5 litro, de meio litro, enfim. Você também vai classificar de acordo com o tipo e embalagem que você está falando, né?
de forma a você facilitar esse controle do seu estoque e o entendimento, né? E localização mesmo desses produtos no estoque. Tá? E aí dá diversos outros exemplos aí. Você vê que tudo está o quê? Na família de alimentação. Né? Mas tem a família de alimentação, ela pode ser cereal, pode ser bebida, pode ser condimento, enfim. Você tem diversas aberturas dessa família de alimentação. Ok? Então, aqui a gente botou como exemplo aqui o exemplo do arroz, né? Por tipo de produto, né? É uma mercearia seca, né? O arroz é uma mercearia seca. Né? Essa, vamos dizer assim, é um subitem da família arroz, tá certo? É uma mercearia seca, porque ele está, vamos dizer assim, definido como item de mercearia. Né? É seca porque o produto é seco, né? É um cereal, e aí você vai subdividindo essa mercearia seca, ela subdivide em cereais e depois até que chega efetivamente no arroz. E esse arroz, aqui a gente colocou de 5 quilos, mas eu podia ter uma subdivisãozinha dentro da própria classificação de arroz de 1 quilo, de meio quilo, etc, etc. Né? E o outro tipo é por perfil de consumo. Né? Com perfil de consumo é aquele que você você mede o giro do seu estoque. Né? Se é um produto que sai bastante, se é um produto que não sai muito, então você pode classificar ele também, fazer essa classificação através do perfil de consumo. Não só por tipo de produto, mas por perfil de consumo. Eu dei exemplo aí, é um alto giro de cereais também, então você está, vamos dizer assim, a classificação é por alto giro, ele é cereal e o arroz de 5 quilos. Tá certo? Então, isso é um tipo de classificação. E aqui, como eu falei, você vai criando níveis, subníveis. Né? Você tem um nível maior, que, voltando aqui, a gente falou mercearia seca, um nível maior, mercearia seca. Você tem um subnível, né? Um nível seguinte, que é o intermediário, que é cereais, e você tem um menor nível, que seria o arroz de 5 quilos. Tá certo? Então, essa aí é o maior nível, ou também tratado como primeiro nível, depois você joga um nível intermediário, ou segundo nível, tratado como, fica alocado dentro do primeiro nível, claro. Aí você vai, por exemplo, vamos dizer que o maior nível, né, que é de mercearia seca, eu classifico como número 10. 10 é a minha codificação para cereais secos. Aí, 10, aí eu boto mais 2 dígitos, por exemplo. 10, 02, 1002. Né? Esse 02 corresponde o quê? Ao segundo nível, que é de cereais. E 1002 esse 30 poderia ser 20, que 0, que seria arroz de meio quilo. Entendeu? Então, aí você vai codificando. Você vai codificando usando esse nível intermediário e nível terceiro nível, né? O nível menor, tá certo? Tudo bem? Aí, aqui, nível de classificação lá, seção. Aí, agora, pelo perfil de consumo. Né? Pois não? Tem alguém falando aí? Tá travado. A apresentação? Não, o senhor tinha dado uma travadinha por aqui. E Agora aqui já voltou continua. normal, né? Continua, aqui não, Internet. eu continuo travado, totalmente. Espera aí, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, tá bom? Tá, obrigada. Pode ser isso. Voltou normal aí? Não. Não estão vendo o professor? E agora? Agora sim. Estou vendo a tela e o professor pequenininho, tá? Tá ótimo, obrigada. Tá bom. Então, aí aqui a gente, a seção, o nível 1, né, o primeiro nível seria alto giro. Né, o nível 2, grupo cereais. Fazer exatamente o que eu fiz por produto. Né, o nível 3, arroz de 5 quilos. O nível 4, aí eu já boto não só arroz de 5 quilos, como a marca, Camil 5 quilos. Aí, por exemplo, esse número, vamos chamar assim, ó, até pelo nível. O número desse produto, que é arroz Camil 5 quilos, seria
o número dele, né, o número de codificação dele seria 1, 2, 3, 4, exemplo. Aí você teria o arroz não camil, o tijuão, seria... O tijuão eu chamo de item 5, exemplo. Aí eu vou ficar, esse arroz tijuão vai ser, o número dele, codificação dele vai ser 1, 2, 3, 5. Tá certo? Então, você sabe que 1 é de alto giro, 2 é de cereais, né, grupos de cereais, 3 é ser arroz, né, é arroz de 5 quilos, né, e o último nível, ou 4, que é arroz camil 5 quilos, ou 5, que é arroz tio João 5 quilos. Então, essa é a classificação por níveis e por consumo, não por produto. Tá? Agora, vamos lá. Eu vou perguntar a vocês, deixa eu parar aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Alguém pode me dizer a diferença entre armazém e estoque? E vamos lá, não precisa muita gente, não. Quem pode aí ajudar? Que às vezes, hoje, quando o pessoal fala, às vezes há essa confusão. O pessoal fala de maneira até errada, né? O pessoal fala de maneira errada. Teresópolis, vamos lá, me ajuda aí. Temos Mambucaba e Teresópolis. Tá. Vamos só esses dois, tá bom? E aí eu vou comentando em cima desses dois. O pessoal de Mambucaba então, que levantou a mão primeiro. Mambucaba foi primeiro? Então vamos lá. Então vamos. Bota para mim destacada Mambucaba, por favor, Júlia. Tá sem som, Mambucaba. Tem que liberar o som, por favor. Microfone fechado. Microfone. Oh, agora sim. Show de bola. A gente acredita que armazém é onde você guarda e vende. Estoque, você só guarda para enviar para o armazém depois, não? Vamos lá. Anotei aqui, né? Guarda, barra vende, seria armazém, e venda, só estoque. É isso? Não. Estoque é para guardar. Armazém é a circulação. Armazém é onde circula. Guarda, mas circula e vende. O estoque só guarda para depois transferir para o armazém. Guarda. Tá. De certa forma, tem razão, amor. Mas vamos lá, a gente depois vai esclarecer um pouquinho mais. Vamos lá. O outro que estava falando era... Agora é Teresópolis, professor. Oi, Teresópolis, vamos lá. Oi. Vai falar aqui. Cadê? Pode falar? Pode falar. Armazém é depósito, estoque é um agrupamento de produtos, de coisas. Quem falou, desculpa, só o seu nome? Marcos. Sim, mas Teresópolis, mas qual o nome, seu nome? Marcos, é Marcos. Marcos. A outra que falou foi da... eu esqueci o nome dela. Não sei, eu acho que foi Lia, se eu não me engano. Lia, o Marcos traduziu exatamente o que é. Armazém é o local, né, onde você guarda produtos. Né? Não tem... é verdade que é onde você até circula esse produto. Então, o armazém é um lugar físico. O armazém é o lugar físico, por exemplo, do artesã que falou do quarto dela. Tinha um quarto lá lotado de coisa. O quarto é o armazém. Né? As coisas que estão guardadas, os itens que estão guardados nesse quarto são chamados de estoque, são os produtos. Estoque são produtos. Né? E o armazém é o local onde você guarda. Muita gente fala, não, o meu estoque é localizado no quarto. Opa, o estoque não é lugar. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Eita, travou aqui.
Só um instante. Estou conseguindo compassar o momento. Tudo bem, professor. Ele deu uma travada aqui. Só um instantinho. Opa, foi. Então, ó, armazém trata-se da estrutura de um depósito. O Marcos aí falou perfeitamente, né? É a estrutura de um depósito. Nele é possível armazenar um estoque de materiais, tá certo? Então, o estoque é o agrupamento de produtos, né? São os produtos que são colocados no armazém, tá? Então, armazenar um estoque de materiais que serão utilizados na fabricação de produtos, né? Ou possível guardar também os produtos acabados. E você lembra que eu falei de produtos semi-acabados? Às vezes você não terminou ele, você guarda também no estoque. Então, armazém é o local físico onde você guarda esses materiais ou guarda esse estoque de materiais, que a gente chama, que esse agrupamento de produtos, às vezes, vamos chamar um mix de produtos que vocês fazem, né? O local físico é um armazém, né? E o estoque, efetivamente, são os produtos, o agrupamento de produtos que são depositados nessa estrutura física que a gente chama de armazém, né? Deu para entender agora com mais clareza, Lia? Faz assim para mim, por favor. Então sempre que a gente for falar agora, porque a gente ouve muito, tem muito, eu não digo nem que desse erro, né? Mas dessa confusão, né? Que às vezes você fala, não, o meu estoque é o meu quarto lá. Não. O seu estoque são todos os produtos que estão estocados ali dentro. O seu quarto é o armazém, considerar ou depósito, a gente chama de armazém ou depósito. Ok? Faz aí um positivo se estiver tudo ok, ou negativo se não estiver legal. Se precisar explicar um pouco mais. Não tô, tá, ô, Júlia, parece que está todo mundo sem movimento para mim. Ué, Deixa eu professor. deixar parar. Aqui o pessoal está se vendo mexendo, tranquilo. Ó. O pessoal está dando tchauzinho. Então, então deve ser minha conexão aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver se melhora. Um monte de gente dando tchau para o senhor. Parece até que o senhor já está se despedindo. Não, ainda tem 10 minutos. Tem 10 minutinhos. Agora deu uma mexidinha. Deve ser o meu sinal aqui. Como eu falei, né, gente? Eu estou aqui no interior do Rio Grande do Norte, eu trabalho aqui, e estou num hotel, uma pousada aqui, onde o sinal não é lá muito bom. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo dar as aulas. Na semana que vem eu volto lá para o meu escritório em Niterói e vai ficar melhor. Tá? Mas vamos lá. Então, essa é a diferença de estoque versus armazém. Aqui, ó, olha, eu botei essa foto aqui, né, para exatamente mostrar. Esse espaço físico aqui, ó, desse galpão, né, o galpão em si é o meu armazém, é o meu depósito. Todas essas caixas que estão aqui nas prateleiras, eles são os meus estoques, é o agrupamento de estoques, tá certo? São os produtos que eu estoco. Certo? Então, olhando assim agora ficou mais claro, não é isso? Então, o armazém em si é o lugar físico, né? E os produtos que estão nele é o meu considerado como estoque. Então, características do armazém, né? Características do material, você vai armazenar, né, esses materiais de acordo com a característica do material, o tipo de material, o tamanho do material, a frequência de movimentação. Por isso que eu vou voltar um pouquinho. Às vezes, né, a sua porta de saída do almoxarifado, ela está próxima tem que estar próximo daqueles itens que têm movimentação maior, tem giro maior no seu estoque. Então, você também vai localizar esses produtos onde o giro é maior, mais próximo vamos dizer assim, da expedição, né? Porque facilita, né? A pessoa tem lá uma expedição, né? E facilita, você não precisa andar muito no seu armazém, no seu depósito, para você ter esse produto e poder expedir ele, tá certo?
Característica do espaço é a forma com que se pretende utilizar esse espaço. Tamanho, característica da construção, paredes, pisos, etc., e localização. Você vai localizar esse produto que tem uma movimentação maior em áreas de mais fácil acesso. E deixa para áreas de mais longo acesso, distante, assim, por exemplo, você no quarto lá da nossa amiga aí que falou, né? Os itens que não saem muito, você bota mais em cima, lá perto do teto, né? Que aí você precisa botar escada para pegar. Então, aqueles itens que você utiliza mais, tem um giro de estoque maior, né? Eu boto próximo ali, a facilidade de eu ali não precisar pegar a escada, a cadeira, para subir e pegar. Então, isso também ajuda, né, nessa decisão de aonde armazenar. Então, utilizar o espaço nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura, né, mesma coisa. Um material muito pesado, eu não vou colocar em prateleiras lá em cima, né, porque teriam que ser prateleiras bem reforçadas. Então, eu deixo para botar materiais mais pesados no chão, né, próximo do piso, enfim, onde você não tem ali que, vamos dizer assim, investir numa prateleira, num local mais reforçado, tá certo? Então, isso tudo ajuda você a definir aonde estocar, né? E propicia um movimento ágil de suprimentos, desde o recebimento à expedição. Então, todo aquele produto que você, às vezes, não acontece muito com vocês, né? Mas, por exemplo, você entra nesse quarto, aqueles itens de mais giro, você coloca mais próximo da porta, que é onde você recebe, né, para você estocar, e é onde eu estou pensando o quarto como o estoque, né? O armazém, aliás. Eu estou pensando o quarto como armazém, né? Então, você vai botar esses produtos com giro maior mais próximo da porta, que é onde você compra, você coloca ali, porque você sabe que a saída vai ser mais próximo dali. É essa a ideia de você ter essa movimentação mais ágil, né? Ok? Todo mundo entendendo? Podemos continuar, que já estamos quase lá. Eu vou abrir o espaço aí para a apresentação dos itens, tá? Deixa eu ver aqui. Então, isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou falar das fases da armazenagem, né, na próxima aula. Que aí são vários itens que a gente vai comentar, então eu vou deixar para falar na próxima aula, tá certo? Então, temos aí 8 minutos, onde vocês podem apresentar o produto de vocês, né, para a gente. E aí levanta a mãozinha, quem for. A Pati já levantou a mão. Vamos lá. O pessoal de Itatiaia também já escreveu que tem produto para apresentar. Então, vamos lá. Quem escreveu primeiro? Quem levantou a mão ou quem escreveu? Vamos botar quem Vamos botar por ordem, gente. Eu tinha colocado no chat. E vamos aproveitar, vamos acelerar. Cadê? Vamos lá. Itatiaia, então. Vamos botar Itatiaia. Itatiaia. Vamos lá, Itatiaia. Destaca eles, por favor, Júlia. Já botei, professor. Ótimo. Obrigado, tá, Júlia? Boa noite. Vamos lá, Itatiaia. Tudo bem? Hoje eu trouxe 2 produtos bem legais aqui para mostrar para vocês. Eu mesmo que produzo as peças. Essa pulseira aqui é um trabalho em macramê. O macramê é conhecido como a arte dos nós. E no caso dessa daqui, ela é o macramê borrô com um mineral chamado olho de tigre. O mineral olho de tigre ele ajuda a reconhecer nossos recursos internos para atravessarmos momentos complicados em nossa vida. Opa. E uma outra coisa bem legal que eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês conhecem esse trabalho aqui, essa é uma mandala de verdade, ela não é pintada e nem nada. Mandala em sânscrito significa círculo mágico, e a gente vê essa mágica acontecendo nos movimentos que essa mandala faz. Um desses movimentos, por exemplo, é a forma de um átomo, e esse átomo consegue explodir e formar, por exemplo, a divisão. Muito legal. Muito Travou, bom. né? Deu uma travada lá. Mas deu para a gente acompanhar quase toda a apresentação. Olha, seu nome eu não perguntei seu nome.
Não sei se a gente vai Se não conseguir, depois ele conseguir fala. descobrir agora. Eu acho que eu tinha anotado aqui, mas não... Pessoal de Pati aí, Pati, ó. vamos lá, Pati. Posso até mostrar depois, se quiser. Já está aberto o microfone? Já, vamos embora. Tá. Meu nome é bem. Desculpa, qual é o seu nome? Monique. Isso. Então, eu hoje trouxe um trabalho assim que ele vai juntar tudo que eu gosto. Eu gosto de cores, gosto de mandala, gosto de mosaico e gosto de ressignificar os produtos. Quer dizer, eu faço isso tudo aí. E aí eu trouxe uma ressignificação que tem uma mandala, que tem mosaico e que tem cores. Que isso aqui era uma enxada que estava jogada lá no sítio e eu encontrei, e aí eu pintei e fiz essa mandala de mosaico. E essa eu botei para enfeitar o meu sítio, mas eu trabalho nesse nicho também, entendeu? Além de fazer mandalas de lã também, que tem um pessoal aí que faz também, né? Aí eu já tenho aqui a minha tag, que é plantável. Olha que beleza. A minha tag é plantável com semente de tomate, porque nós estamos na terra do tomate. Que legal! Olha que beleza. Muito bom. Olha, muito legal. Vou colocar o nome aqui para vocês. Muito bom. Obrigado, Monique. Tem outra colega aqui que vai falar. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar uma de cada polo. Se der um tempinho no final, a gente volta e apresenta. Se não, ela apresenta na outra oportunidade, na outra aula. Tá? E pode ser na aula de terça-feira. Pode ser na aula de terça-feira, não tem problema. A gente está dando segunda, terça e quarta. Né? Tá bom? Pessoal, Cardoso está saindo, tá? Boa noite para vocês. Tá bom, Cardoso? Boa semana. Muito obrigado aí. Eu sei que vocês precisam sair. Ok. Muito obrigado. De Caxias, professor. Vamos lá, Caxias. Escolhe um produto, hein? Escolhe um produto. Meu nome é Monique também. Eu faço bordado. Tá aparecendo. Você vai embora? Você não tá aparecendo. Eu aqui. Ela tá animada. Monique, você tem como sentar em frente à câmera? Bordados. Ó. Tá vendo? Entrega com fio. Peraí, deixa eu ler. Calma. Perdão, vai voltar. Olha o cliente está querendo ver, pô. Olha a informação. Entrega com fio, aceita e agradeço. Muito bom. O pessoal gosta. Isso aqui é para fãs de séries, tá vendo? Aí misturou aquarela com dado livre. Isso, entendeu a referência? Olha, esse aqui é outro. Stranger Things. Também de série. Isso aí. Muito bom. E esse foi para o Dia das Mães. Eu vendi bastante. Alguns personalizados também com nome. E misturando a técnica de aquarela. Também faço nos colares. O colar eu vou ter que chegar perto. Que aí também bordadinho. Bordado livre também, tudo manual. E o material é o quê? Esse aqui é MDF, a moldura e o tecido algodão cru e linha, né? Os outros o bastidor de madeira. Perfeito, excelente. Legal. Parabéns. O primeiro é uma música. O primeiro é o verso de uma música do Forfã. Legal. Exatamente. Agora Teresópolis, professor. Vamos lá, Teresópolis. Tá aqui. Não, hoje não está sem microfone. Oi, professor, boa noite. Como o senhor pediu ontem, né, para me mostrar as outras técnicas que eu desenvolvo no acessório, eu estou aqui, não sei se dá para perceber, bem, de uma biojoia. Ela é feita... Ah, é verdade. Desculpa, o seu nome é, só para eu anotar de novo aqui? Hermínia. Oi, Hermínia, vamos lá. Poxa, é escuro. Explica para a gente um pouquinho. Explica para a gente um pouquinho esse bioproduto aí. Vamos lá. Bioproduto é tudo aquilo que é extraído da natureza, seja semente, seja flor, seja galho. Senta para ver se melhora. Pega e transforma isso num acessório diferente. Está dando para ver? Que legal. Está dando para ver bem. Muito bem.
A modelo também a gente vê bem. Obrigada. E a mostra de... Eu trouxe também, professor, três técnicas. Queria para o lixo, eu transformei em um acessório. Aí, agora está dando para ver? Está dando para ver. Tá dando. Peraí, volta um pouquinho mais. Isso. Aqui, vou botar perto da minha boca para o senhor ver. Certo. Esse aqui também. Olha que diferente, professor. Olha, ele tem um pingente ali embaixo? Exatamente, um pingente em madrepérola. Olha, que legal. Por isso é que eu falei para o senhor que uma coisa que eu curto demais. Uhum. Deu uma travadinha para mim. Deu uma travada. É. E criar coisas bonitas. Não tenha dúvida. Parabéns. Muito bom. Trouxe também um de crochê com cristal. Olha. Eu inseri um cristal para dar um diferencial nele. Também. Legal. Isso é tipo um colar? Eu vou botar para o senhor ver como é que ele fica. Que legal. Esse é um dos que eu criei. Que legal. Muito legal. Muito bom. Eu não estou com a roupa apropriada para ele. Esse daqui pega um vestidão bonito, esvoaçante. É isso aí. Ou uma ciganinha. Você está dando a informação, atenção e informação, tá vendo? Olha aí. Ó. Mas eu falo, professor. E esse daqui também, que eu criei com uma ágata verde, é uma mandala dourada. Certo. Tá, com uma ágata verde que se trabalha o chakra cardíaco da gente. Excelente. Olha, muito obrigado, tá, Hermínia? Obrigada ao senhor, professor, por estar nos possibilitando mostrar os nossos trabalhos. Não, isso é importante. Daí depois você coloca no chat, se você faz essas vendas via Instagram, via... Particular, Instagram, Facebook... Também. Passa depois a sua página. Marca na página que a gente está marcando. Tá. Gente, usem o Instagram do programa, hein? Isso, usa o Instagram do programa. Que é o PIFAF. Tá legal, obrigada. Boa noite. E assim a gente pode compartilhar o trabalho de vocês no Instagram oficial do programa. Tá legal. Bom? Obrigada. Tá bom. Muito obrigado, viu, Emília? Gente, então, eu agora já são 9h03, né? Alguns colegas já precisaram sair, eu entendo, né? Em função aí de transporte, em função de necessidade de fechamento dos polos, né? Eu, mais uma vez, agradeço a vocês. Espero que vocês estejam realmente absorvendo esses conceitos, né? E dizer que da importância, né, da gente estar trocando essa experiência aqui, tá certo? Então, vocês tenham um bom retorno para casa de vocês, né? E a gente se vê novamente na semana que vem, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para todos. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Júlia, Leão, muito obrigado aí, tá? Obrigada, professor. Pelo apoio de sempre, né? Foi um apoio fundamental. Tamo junto, até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser.